Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Nós vamos começar o nosso conteúdo falando sobre as situações de alguns jogadores que estão meio enroladas. Jogadores que a gente já esperava que estivesse na Toca da Raposa treinando com o restante do elenco, mas até agora nós não tivemos um desfecho positivo destas negociações. E antes de começarmos a falar sobre isso, eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, que nos ajudem a bater a meta dos 700 likes pro vídeo de hoje. Como já falei e volto a repetir, talvez para muitos não signifique absolutamente nada, mas o seu gostei muda completamente o dia de outro cruzeirense que está aqui do outro lado da tela. Me fortalece demais o apoio de cada um de vocês. Agora, galera, chega de enrolação e vamos começar falando sobre a situação do volante Christian, que foi até ressaltada ontem pelo jornalista Samuel Venâncio, e hoje ela também foi falada por outro jornalista, só que desta vez do Globoesporte.com, o jornalista Douglas Ribeiro. Ele falou que a negociação com Christian deu uma complicada. Isso se vê muito pelo interesse de outras equipes. A gente já esperava que o Christian fosse reforço do Cruzeiro. De fato, era um cara ali que poderíamos cravar que era reforço. Só que aí aparece Fluminense, Vasco, outras equipes interessadas e acabou que o volante Christian recebeu o interesse de outras equipes e acabou analisando. Por isso, não tivemos ainda a resposta sobre o jogador. E pela demora do Christian, tem também uma parte boa nesta situação. Qual é a parte boa, segundo o jornalista Douglas Ribeiro? É que como isso, né, a gente não sabe se vai fechar com o jogador, o Cruzeiro investe cada vez mais e mais na contratação do Lucas Romero. Como Samuel Venâncio já falou, o Cruzeiro aumentou a proposta pelo jogador e espera a resposta do atleta. E também um dos nomes que estão sendo falados nos bastidores é do volante Júnior Urso, que teve aí uma negociação frustrada, né, com a galera do Vasco, já estava praticamente fechado e, na minha opinião, também é um jogador de muita qualidade que poderia agregar com o Cruzeiro na temporada de 2023. Estes são os pontos positivos de não ter fechado ainda com o Christian. Está descartado, Renato? Não está descartado. Mas nós temos que admitir que esta negociação está demorando muito mais do que o previsto. E seguinte, família, outro jogador que já era dado como certo na Toca da Raposa é o atacante Matheus Davó. Ontem o próprio jornalista Samuel Venâncio falou sobre a situação do jogador e cravou, né, que vai ter que ter uma retomada de negociação para que o Davó venha para a Toca da Raposa. A negociação chegou em um estágio avançado de forma muito rápida. A gente não esperava que esta negociação avançasse tão rápido assim, mas no final parece que o Cruzeiro não se acertou diretamente com o jogador. Parece que eles não falaram a mesma língua ali no estágio final e para que o Matheus Davó volte a estar muito próximo do Cruzeiro, vai ter que ter uma retomada de negociação. O próprio Matheus Davó, que agradeceu recentemente diretoria e torcida do Bahia, se despediu, já avisou que não volta para lá na temporada de 2023. É um jogador que está no radar do Cruzeiro, um jogador interessante para se iniciar o campeonato, para se iniciar o ano, mas ainda não temos uma definição sobre o jogador. É outro que a gente já esperava que já tivesse sido anunciado nesta altura do campeonato, mas no momento nada certo sobre a situação do Davó, que deu, podemos dizer assim, uma desandada. A próxima informação que a gente vai compartilhar com vocês é sobre o zagueiro Raul Gustavo, outro jogador que a gente já dava como 100% certo com o Cruzeiro, e para falar a verdade, de fato, está praticamente selada esta negociação. Mas temos que admitir que está demorando demais para que o negócio seja realmente concretizado. Que o jogador venha para a Toca da Raposa, que vista a camisa do Cruzeiro e que assine contrato conosco. A informação que chega até mesmo do jornalista Samuel Venâncio é que a negociação continua muito bem encaminhada, porém o jogador tem que acertar algumas pendências com o Corinthians, ou seja, parece que entre Raul Gustavo e Cruzeiro tá tudo certo, porém o jogador tem que se acertar com o Corinthians alguns detalhes, né, que aí possa liberar o jogador para ele vir para a Toca da Raposa, realizar os exames médicos e assinar o seu vínculo. A desculpa que estão dando por lá é a alta demanda de negociações e por isso que o próprio Corinthians não está tendo tanta velocidade para resolver as pendências com o zagueiro Raul Gustavo. Eu só espero que esta negociação não mele no final, porque Raul Gustavo, sem dúvidas alguma, seria uma baita contratação para o Cruzeiro.
Como diz o Samuel Venâncio, a negociação está avançada com o Cruzeiro e pode ter um desfecho positivo a qualquer momento. Mas a demora para que esta negociação seja concretizada acaba colocando uma pulguinha atrás da orelha da torcida do Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar para saber qual é a situação do zagueiro Raul Gustavo. Agora falando de jogador que está 100% certo com o Cruzeiro, falta apenas a realização dos exames médicos, nós temos aí o meio-campista Nicão, que já tem até foto dele aqui em Belo Horizonte. O jogador chegou nesta segunda-feira, a realização dos exames médicos vai acontecer hoje e o anúncio oficial pode acontecer de hoje para amanhã sobre a situação do Nicão. Eu vou falar para vocês, é como diz a minha mãe, esse aí chegou chegando, o cara veio de jatinho particular. E nós já até temos imagens do jogador na Toca da Raposa. Vou colocar na tela para vocês e podem riscar da sua lista o Nicão, porque ele já está em Belo Horizonte e pode ser sim reforço do Cruzeiro a ser anunciado na segunda ou na terça-feira. Outro atleta que também chega essa semana é o atacante Wesley, como já falado pelo jornalista Samuel Venâncio. O jogador fechou aí um contrato com o Cruzeiro de 4 temporadas. Ele vai chegar em Belo Horizonte, realizar os exames médicos e assinar o seu contrato. Foi divulgado inicialmente que a proposta do Cruzeiro seria de 3 milhões de euros, porém, o jornalista Samuel Venâncio falou que o valor foi abaixo dos 15 milhões de reais, ou seja, foi abaixo dos 3 milhões de euros que foi divulgado para nós inicialmente, né? Todos os jornalistas falaram 3 milhões de euros, menos o jornalista Samuel Venâncio. E um ponto interessante sobre essa situação e que me deixa bem assim com a pulguinha atrás da orelha é as críticas que alguns torcedores têm feito na contratação do Wesley. Ah, pagar 15 milhões de reais no Wesley. Caramba, tem 15 milhões de reais para contratar o Wesley e não tem 6 para contratar o Bidu? Gente, tá de sacanagem, né? Vai comparar a contratação do Wesley, disputadíssimo no mercado, com o lateral esquerdo Bidu, que teve ótimos jogos com a camisa do Cruzeiro, mas a gente viu que não é nenhum craque para a gente pagar assim 6, 7 milhões de reais. Ele tem potencial para crescer cada vez mais, porém, eu acho muito mais barato pagar 15 milhões no Wesley do que 6, 7 milhões de reais no lateral esquerdo Matheus Bidu. E olha só, família, tem uma galera criticando também que o Ronaldo gastou 15 milhões de reais para trazer o Wesley. E o curioso é que essa galera é a mesma que reclamava que o Cruzeiro não fazia nenhum tipo de investimento no mercado. Isso mesmo, a galera que reclama que o Cruzeiro não investia no mercado está reclamando agora que o Cruzeiro pagou mais de quase 15 milhões de reais pela contratação do atacante Wesley. Tem coisas no mundo que a gente nunca vai entender. E por último, família, antes de começarmos aqui a nossa última informação, eu gostaria de lembrar vocês que deixem aqui o seu gostei, que também se inscreva no nosso canal, porque você faz toda a diferença aqui no nosso conteúdo. Olha só, família, informação atualizadíssima, acabou de sair pelo jornalista Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro está próximo de acertar a contratação do lateral direito William, jogador de 27 anos de idade, que está sem contrato e chega com um contrato de produtividade na Toca da Raposa. Segundo o jornalista Samuel Venâncio, o jogador já está na toca para a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O William aceitou o desafio do Cruzeiro deste contrato de produtividade. Só lembrando a vocês, ele não entrou em campo na última temporada por causa de lesão. Nos últimos anos, ele teve pouquíssimas partidas e já que ele vai assinar o seu contrato de produtividade, ele tem que começar a pré-temporada o mais rápido possível. Pelo tempo, pela demora que o jogador tem, né, de voltar aos gramados, ele vai ter que esperar um bom tempo para estar 100% fisicamente e tecnicamente. O trabalho com o William vai começar e nós vamos tentar recuperar o jogador aqui na Toca da Raposa. Então é isso, família. Encerramos mais um conteúdo do nosso canal. Agradeço a cada um de vocês pela presença. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!